A lei que protege entregadores de aplicativos é sancionada com vetos. Quem explica para a gente o que muda com essa nova lei é o Eduardo Pastore. Ele é advogado especialista em relações do trabalho, a quem agradecemos demais pela participação. Seja muito bem-vindo, doutor. Bom dia, Daniel. Muito obrigado aqui pelo convite e de estar aqui para explicar essa lei nova que acabou de ser promulgada. Exatamente. Bom dia, Adriana. Bom dia. Perfeito. Para começar, doutor, então os entregadores de aplicativo trabalharam muito durante a pandemia, né? Eles continuam trabalhando bastante e havia uma reivindicação justamente com as empresas de tecnologia. Com essa sanção, o senhor entende que essas reivindicações foram atendidas, pelo menos em parte, e esses dois vetos, eu gostaria que o senhor analisasse. Eu entendo que essa lei, ela teve um objetivo que é tratar desses trabalhadores entregadores, que são os trabalhadores autônomos, que são aqueles trabalhadores que não têm vínculo de emprego. Então, nós temos agora uma lei que trata especificamente da proteção para os trabalhadores de aplicativos que não têm vínculo de emprego. Proteções que seriam as proteções sociais, né? Proteções previdenciárias. E aqui, Daniel e Adriana, nós começamos, pelo menos eu vejo aqui, eu vejo com alguma preocupação essa lei aqui, porque ainda que ela tenha tido uma boa intenção, ela não conseguiu, na minha opinião, resolver o principal problema dos trabalhadores em aplicativos, que é a proteção social previdenciária. Porque, pelo seguinte motivo, a lei, ela impõe às empresas de aplicativos a contratação de um seguro obrigatório para que esses trabalhadores estejam protegidos. E nós sabemos que, quando você transfere isso para a empresa as empresas que estão numa crise muito grande, crise econômica muito grande, inclusive por conta da Covid, que muitas delas não conseguem nem pagar suas contas, elas se vendo obrigadas a contratar um seguro para proteger o trabalhador, que é perfeitamente factível e é totalmente compreensível e recomendável, afinal de contas, eles estão se expondo no trabalho. Nem todas as empresas, apesar da lei dizer, olha, você é obrigado a fazer esse seguro, faça. Porque as empresas não vão ter capacidade econômica para poder contratar esse seguro. Então, eu estou fazendo essa primeira crítica à lei, porque quando ela impõe para a empresa a obrigação de contratação deste seguro, ela transfere para o empregador essa responsabilidade, tira do trabalhador essa corresponsabilidade. E me preocupa a efetividade. Eu entendo que não é nem sempre as empresas vão estar contratando esse seguro, muito embora tenha essa obrigação na lei. Eu estou dizendo isso porque qual que seria a saída? Qual que seria a alternativa para esse primeiro ponto que está lá no artigo 3º, se não me engano, aqui da lei? Esse primeiro aspecto muito importante. A saída para isso seria o seguinte: você tem na Constituição Federal, tem um artigo específico, o artigo 196, dizendo que cabe ao Estado, cabe à União a responsabilidade sobre a garantia de seguro, sobre a garantia de saúde e segurança das pessoas. Isso poderia ser resolvido com a obrigatoriedade do trabalhador estar inscrito numa microempresa individual, por exemplo, desse trabalhador. Aí ele encaixa nas questões previdenciárias. Automaticamente, quando você traz esse trabalhador para dentro dessa proteção previdenciária, dizendo, olha, as empresas só poderão contratar os trabalhadores que efetivamente estiverem comprovarem a sua inscrição na Previdência Social, aí você atende esse artigo da Constituição, que não permite você transferir isso para a iniciativa privada, e também você protege o trabalhador, colocando ele na Previdência com a garantia de seguro de acidente de trabalho, a pensão por morte e todas as proteções por invalidez, caso ele sofra um acidente muito grave. Então, esse primeiro ponto da lei, eu repito aqui,
apesar da lei ter tido uma boa intenção, eu entendo que ela não resolveu o principal problema dos trabalhadores de aplicativo, que é a proteção previdenciária, no caso por conta da sua exposição a acidente de trabalho. Esse é o primeiro ponto que me deixa um pouco preocupado com a promulgação desta lei nova aqui. Ô, doutor Eduardo, mas as novas regras, a nova lei, ela em sua maioria, boa, traz benefícios para esses trabalhadores de entregas de aplicativos? Quais são as principais mudanças que apareceram? Trabalhadores e empresas contratantes têm que correr, se adaptar de alguma forma, tomar providências? A lei é temporária, né? Não, com certeza, Adriana, ela traz benefícios, entendeu? Ainda que sejam temporários, mas este é por exemplo, a necessidade da realização do seguro para esses trabalhadores. Isso é um benefício que, evidentemente, é um dos pontos mais positivos dessa lei. Agora, isso que você também colocou é importante. Esta lei é provisória e depois que acaba a pandemia, esses trabalhadores aplicativos deixam de ter esse seguro. Por isso que eu digo, na Previdência Social, com o seguro obrigatório, ele passa a ter esse seguro em qualquer tipo de trabalho, com ou sem pandemia. Então, mas de qualquer maneira, como você coloca, é positivo esse aspecto. É positivo, por exemplo, um outro artigo dessa lei que diz que a empresa teria que pagar, caso o trabalhador confirme a sua condição caso ele esteja doente por conta da Covid, a empresa teria que pagar 15 dias de uma remuneração, não diz o que ou quanto, mas uma remuneração a título de ajuda para esse trabalhador durante esses 15 dias que ele, em tese, ficaria afastado do trabalho, podendo esses 15 dias serem prorrogados por mais 15, ou seja, a empresa deveria estar pagando, deveria estar pagando não indenização, mas um valor X, que a lei não diz qual, mas diz que deve ser pago para o trabalhador adoecido pela Covid, os 15 dias, ou seja, se ele ficar fora, se ele não conseguir trabalhar, ele recebe esse valor mesmo não trabalhando. Agora, o problema que se coloca aqui nesse aspecto, que é um segundo também aspecto da lei, que apesar de ser bem intencionada, nos preocupa, quem é que paga esses 15 dias se o sujeito é autônomo? Então, se esse trabalhador é autônomo, ele trabalha para várias empresas, naturalmente ele vai trabalhar para várias empresas, qual empresa de aplicativo que vai pagar esses 15 dias caso ele adoeça? Mais uma vez, se ele tivesse enquadrado, por exemplo, como microempreendedor individual e ficasse afastado, ele automaticamente, na condição de contribuinte individual autônomo, ele iria receber os benefícios da Previdência, de acordo com uma lei específica, que é a Lei 8.213 de 91, que trata dessas questões previdenciárias. Então, de novo, é um segundo ponto positivo da lei aqui, Adriana, que vem trazer uma mensagem boa, só que, do ponto de vista da sua efetividade, é que me preocupa. Deixa brechas. Como é que nós vamos calcular essa questão dos 15 dias? Quem paga isso de acordo com a lei, sendo que o texto da lei é vago nesse sentido, entendeu? Claro. Doutor Eduardo, só para ampliar um pouco mais a discussão, mas também tratando desse assunto, gostaria de escutá-lo. Quanto o avanço da tecnologia e também a criação desses novos postos de trabalho, especialmente durante a pandemia, acabou fazendo com que houvesse uma distorção nessas relações de trabalho. Há outras categorias que também reivindicam criação de regras e uma legislação específica para evitar esse tipo de exposição. Gostaria do seu diagnóstico. Olha, esse é um ponto, Daniel, muito importante. As tecnologias no mundo do trabalho, elas têm essas duas variáveis. Ela tanto destrói quanto ela cria novas formas de trabalho. Então, veja só, as tecnologias, aos estudos acadêmicos, indicam o seguinte, que as tecnologias, quando elas surgem, elas nascem e elas impactam um determinado país,
elas vão mais criar do que destruir de empregos, trabalhos, onde você tiver uma mão de obra educada. Ou seja, a capacidade dos trabalhadores de conseguirem ler o manual de instrução, de entenderem todo aquele fenômeno da tecnologia, porque eles são mais instruídos, isto faz com que as tecnologias tenham um impacto mais positivo do que negativo. Ou seja, destrói postos de trabalho, mas cria outros porque o trabalhador está apto a se adaptar às novas tecnologias, inclusive às novas modalidades de trabalho, porque ele está mais educado, ele está mais informado. Agora, onde a tecnologia cai e você encontra uma mão de obra desqualificada ou pouco educada, com baixa escolaridade, com a capacidade mínima de ler, por exemplo, o manual de instrução, de entender o que está acontecendo, aí a tecnologia, ela dói mais, ela machuca mais. A tecnologia, ela não pode ser vista no campo das relações de trabalho. Nós não podemos, na verdade, nem politizar, nem demonizar a tecnologia. A tecnologia é boa e é ruim. Graças à tecnologia, por exemplo, hoje nós estamos aqui falando e conseguindo realizar essa entrevista. Graças à tecnologia que existe o teletrabalho, que proporcionou justamente na crise que muitos trabalhadores conseguissem se relacionar com seus empregadores porque tinham um computador. Então, veja, na hora que você olha para a tecnologia e você vai, por exemplo, para o trabalhador de camada mais baixa, para aquela moça que entrega bolo, para aquela moça que é costureira, que usa o WhatsApp para poder fazer as suas entregas, a tecnologia é maravilhosa. Vai dizer para esse povo todo assim, olha, vocês ficariam satisfeitos caso não tivesse, não existisse o celular? Lógico que ninguém ficaria satisfeito, todo mundo ia ficar apavorado, porque ia perder renda, ia perder trabalho, ia perder o seu sustento. Então, a tecnologia, vejam que é muito interessante esse ponto que você levantou aqui, Daniel, porque a tecnologia, ela tem os dois lados. Ela tem um lado bom e um lado ruim no âmbito das relações de trabalho. Tá ótimo. A lei que cria as medidas de proteção para os entregadores de aplicativo. Tema da entrevista com Eduardo Pastore, advogado especialista em relações do trabalho. Muito obrigado por sua participação e até uma próxima. Muito obrigado, pela oportunidade. Bom dia.